Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando o programa Mais à Esquerda, esse espaço que procura fomentar aqui nesse final de domingo o pensamento crítico, o pensamento marxista e colocar em perspectiva o horizonte, principalmente nos meus estudos aqui, a questão anticolonial que permeia grande parte da conversa que vamos ter aqui hoje. Gostaria de reforçar que esse programa é em parceria com a editora Boitempo, portanto, você que está aí no canal da TV Boitempo também está nos assistir. E, claro que você já conhece o nosso quadro que é Livros para a Revolução. A obra que estamos a apresentar, no fundo, é um relançamento e certamente de uma atualização da professora Arlene Clemente, que foi lançada em 1998, Marxismo e Judaísmo, a história de uma relação difícil. Então, sem mais delongas, quero poder chamar a professora para conversar conosco. Primeiro, mais agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando, e também aqui deixar em público minha solidariedade em toda essa questão persecutória que está sendo consigo, para a sua longa história de luta política também em defesa da questão palestina. Então, eu lhe passo aqui para uma saudação inicial. Muito obrigada, Carlos, por essa mensagem, pela gentil apresentação. É um prazer conversar com você e participar desse programa. Professor, se eu pudesse fazer uma auto-apresentação, acho que eu prefiro, que é sempre mais cordial, que a quem talvez não lhe conheça aqui pudesse fazer ligeiramente um resumo da sua biografia intelectual, política e como desejar. Eu não tinha entendido que era isso que você esperava. Ok. Então, vou retomar, tá bom? Carlos, muito obrigada por esse convite, por essa gentil apresentação. Eu sou professora de História Árabe na Universidade de São Paulo, onde leciono também dentro da cadeira de História Árabe Contemporânea, História da Palestina Moderna, e, bom, na pós-graduação também, vários cursos relacionados a esse tema, né, dependendo do momento. Sou diretora, Carlos, do Centro de Estudos Palestinos, que fundamos pela primeira vez numa universidade brasileira no ano passado. E esse Centro de Estudos Palestinos, então, veio num momento em que, bom, se exigia, né, os debates internos dentro da nossa congregação, da nossa faculdade, mas, de certa forma, levaram, né, a que sentíssemos a necessidade de criação, ou seja, tem um peso político, mas tem um peso também estritamente acadêmico, na medida em que isso mostra que já temos na Universidade de São Paulo uma tradição de estudos palestinos, né, um montante, um acúmulo de alunos fazendo suas pesquisas ao redor do tema, que também justificavam e davam bases para a criação desse centro. Então, assim, rapidamente, é mais ou menos o que tem marcado recentemente a minha atuação dentro da universidade. Obrigado, professor. Como antes de entrar aqui, lhe comentei, eu queria começar por algo que eu acho que é a parte mais final do livro, mas penso que seja, dado a conjuntura e a atualidade, discutir duas coisas, assim, para mim. A primeira talvez seja muito repetitivo, mas é diferenciar a questão judaica e a questão sionista. Se ela puder começar por aí, eu acho que é muito pedagógico, porque eu acho que esse espaço aqui tem que ser um momento de pedagogia também, não podemos muitas vezes esquecer que é um trabalho de formiguinha que a gente consegue construir uma consciência crítica. Certamente, Carlos, é um ótimo ponto de partida, porque o antissemitismo não pode ser confundido, e ele tem sido confundido, e até propositalmente confundido, com o antisionismo. Antissemitismo é um ódio racial, é crime no Brasil, é o ódio contra o judeu, por nenhum motivo, como todo racismo, mas que inventa, né, uma série de imagens, estereótipos, preconceitos, muitas vezes ligado a teorias da conspiração, colocando os judeus como agentes de enormes conspirações para a dominação mundial, pelo dinheiro, por isso, por aquilo, pela imprensa, né, diversas formas. E aqueles típicos preconceitos mesmo, né? O judeu avarento, o judeu não sei o quê, ou simplesmente estigmatizar de alguma forma. Isso é um preconceito racial, típico, como todo racismo.
Aliás, o antissemitismo é justamente uma forma de racismo dirigido contra os judeus ou contra instituições judaicas pelo simples motivo de serem judaicas, né? Não por sua atuação, por alguma coisa que desagrade na atuação, mas pelo caráter, né? O antisionismo, por sua vez, né, o antisionismo é uma oposição é uma oposição política, é uma oposição política a uma doutrina política, a doutrina política do sionismo, que é o sionismo é algo um tanto quanto complexa, mas, digamos, uma forma de nacionalismo judeu surgida, enquanto movimento, surgida no final do século XIX. Então, o antisionismo é um posicionamento político e o antissemitismo é uma forma de racismo. Tem que ser absolutamente feita a distinção entre uma coisa e outra. Por onde é que surge a confusão? Surge a confusão a partir do momento em que alguns setores, correntes, para defender, blindar o Estado de Israel e o movimento sionista e o sionismo de críticas por quê? Críticas, em geral, por causa da conduta em relação aos palestinos, né? Então, para blindar esse Estado e tal de críticas, vem confundindo propositalmente antisionismo, dizendo que o antisionismo é uma nova forma, se quiser, de antissemitismo, quando, de fato, não é, né? Essa confusão ela é proposital e ela tem um fundo político, né, de defender o sionismo, querendo dizer que qualquer ataque ao sionismo é uma forma de racismo, que é absolutamente inverdade, e o primeiro prejudicado com isso é a própria pessoa judia em qualquer parte do mundo, que tem a sua individualidade confundida com aquela do Estado, e propositalmente. Então, e a segunda forma, motivo pelo qual isso prejudica, é que ao fazer isso, essa conflação, essa confusão proposital, ela acaba tendo um serviço deseducacional, né? Ela confunde as pessoas acerca da verdadeira natureza do antissemitismo. Professor, aqui acho que poderia colocar a questão, isso faz todo um estudo em relação ao Trotsky, a posição dele, que eu acho que aqui por aqui que eu queria aprofundar inicialmente, que é uma frase que tem me marcado desde que eu li, eu não conhecia os textos do Trotsky, confesso que eu não conhecia nenhum dos textos, que é o fato de ele dizer que a questão judaica não vai ser resolvida no capitalismo. E aí eu pego dois elementos para a professora poder se aprofundar, que é o texto de 1903, que fala da desintegração do sionismo, e essa questão de ser resolvido no capitalismo. Eu queria uma pergunta para si, Trotsky estava errado no sentido da desintegração do sionismo? Hoje, no século XX e XXI, se consolidou, e essa tentativa de resolver a questão judaica dentro do capitalismo é pela via colonial? Veja, então, são duas críticas diferentes dentro dos escritos de Leon Trotsky. Em 1903, ou seja, bem precocemente, mal tinha surgido o movimento sionista, né, em 1898, enquanto 1897, enquanto movimento realmente político, né, e Trotsky, recebendo notícias, né, da configuração e dos debates dentro de uma reunião, de uma conferência da organização sionista, ele escreveu um artigo, de certa forma, dizendo, aliás, explicitamente dizendo que o sionismo tinha seus dias contados, né? Bom, isso, evidentemente, foi uma falha de prognóstico. O motivo pelo qual ele disse isso é que ele avaliou que aquela conferência mostrava uma falta enorme de unidade, mostrava um movimento que não conseguia concordar em aspectos básicos, que tinha uma fragmentação muito grande, e que não teria condições de sobreviver. Então, ele faz esse prognóstico. Ao mesmo tempo, sabe, Carlos, ele estava interessado em atrair, veja, a Rússia czarista, nessa época, tinha cerca de 3 milhões de judeus. A maior concentração mundial de judeus estava na Rússia. E uma parcela grande dessa população judaica estava engajada em movimentos revolucionários de esquerda, ou também outros populistas e tal que existiam na época. E por que estavam engajados? Porque tinham que lutar por sua emancipação enquanto judeus e enquanto trabalhadores. Eles tinham um duplo motivo para se engajar em movimentos, né, de emancipação, de libertação, movimentos revolucionários.
E Trotsky estava interessado em atrair cada vez mais indivíduos, pessoas dentro dessa configuração, né, multinacional da Rússia imperial, atraí-los para dentro das fileiras da militância revolucionária. Então, ao fazer isso, né, prognosticar a falência do sionismo, ele também estava querendo atrair essas bases aí sionistas que existiam nessa região, né, da Europa, no Império Czarista, para dentro do movimento revolucionário. Mas o fato é que ele falhou de longe nesse prognóstico, mas tem os motivos para essa falha, e é interessante analisá-los. A outra declaração que ele fez muito mais para frente, ou seja, com já o movimento sionista não só organizado na Europa, mas já realizando a colonização da Palestina, é que ele falou que, olha, a questão judaica, ou melhor, ele falou que um Estado judeu não teria condições de ser criado dentro do sistema capitalista mundial, né? E essa análise era uma análise bastante objetiva, dizendo que para a criação de um Estado judeu precisaria haver uma enorme organização que pudesse, por exemplo, cuidar de aspectos como a reunião das populações judaicas em um território, não podia ter não podia ser feito através do apoio de uma potência imperialista como a Inglaterra, ou qualquer potência imperialista, que tinha interesses econômicos em primeiro lugar, estratégicos junto com eles, muito fortes. Não havia um pedaço da terra, naquela altura já não havia nenhum território vazio sobre a face do planeta. Então, não havia maneira de um projeto sionista de transferência populacional de judeus para algum lugar não causar um segundo problema, que é a transferência da população nativa para fora daquele lugar. Então, algum tipo de criação de uma nação, de um Estado judaico, que Trotsky, por princípio, não era contra, ele seria contra a maneira como estava sendo feito, e era isso que ele queria dizer. Ora, se os judeus querem se sentir como nação, que tenham o direito, mas não vai ser nesse sistema capitalista, imperialista e colonialista que isso vai ser possível. Porque qualquer forma de solução da questão judaica pela via nacional dentro do sistema imperialista e capitalista mundial vai ser uma tragédia, vai ser uma faca de dois gumes. Ele usava esses termos. E era exatamente essa a preocupação dele. Portanto, ele projeta para o futuro, para uma situação hipotética ainda, que não se sabia exatamente como que poderia funcionar, mas certamente não no sistema vigente. Seria necessário alguma nova forma de organização econômico, social e política mundial para conseguir resolver uma questão como essa. Era isso que ele estava dizendo. Professora, agora que eu voltar um bocadinho mais atrás, se a senhora pudesse também abordar a questão, digamos assim, o papel do judaísmo na construção do movimento socialista, até o senhor tratar do caso do Bund, do partido formado por operários judeus, qual que é a importância e qual o significado depois até da própria construção da Revolução Russa? Sim, bom, esse é um dos capítulos que foi muito prazeroso para mim trabalhar, né? Eu comecei, antes de entrar na própria formação do movimento operário judeu, analiso os judeus mesmo, a sua vida socioeconômica dentro do Império Czarista. Os judeus na Rússia czarista, eles não tinham liberdade de locomoção, como também não tinham camponeses, mas no caso dos judeus era muito mais grave, porque além da restrição de movimentação, eles estavam restritos, a sua moradia estava definida uma zona do território do Império Czarista chamada Zona de Assentamento, que englobava Lituânia, Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, né, toda essa faixa, mais a oeste, portanto, mais em direção à Europa mesmo. Mas, além disso, também tinham 600 leis restritivas, de todo tipo. Cotas na educação, cotas nas universidades, proibição de posse de terra, em geral, tinha variações aí, mas, grosso modo, uma série de restrições que pesavam sobre eles e que faziam com que realmente duas características viessem realmente à luz. Né? Primeiro que
essa massa populacional judaica era muito pobre, vivia de maneira muito precária, com pouco acesso à profissionalização, com pouco acesso até mesmo ao processo de industrialização, que foi muito abrupto, que foi muito forte na Rússia no final do século XIX. E também não chegavam, assim, demograficamente falando, não chegavam a formar mais do que 30% da população de algumas grandes cidades. Uma das cidades onde mais tinha população judaica era Vilna, não passava mesmo assim de 50% de jeito nenhum a população judaica de Vilna, e onde havia, digamos, guetos mesmo, exclusivamente judeus, era ao longo de todo esse território, mas eram pequenos, eram chamados shtetl, pequenos bairros judeus ao longo de todo, vilarejos judaicos, bairros seriam nas grandes cidades, ao longo de todo esse território. Então, esse grande contingente populacional judaico era pobre, né, miserável, com um subemprego, subtrabalho, realizava muitas funções intermediárias, muitas vezes ligadas a trabalhos pouco remunerados, e ao redor de um artesanato e de um comércio, né, um pequeno artesanato e uma atividade comerciante, alguma atividade de pequenos usurários. Então, eles não estavam inseridos, digamos assim, nem dentro do sistema produtivo rural e nem com a industrialização dentro do sistema industrial, né, que foi criado na Rússia no final do século XIX e de maneira muito rápida. Não se proletarizaram, ao contrário do trabalhador, do camponês russo, né, que recebeu aquela semi-emancipação, né, dos servos no final do século XIX, foram para a cidade, se proletarizaram e formaram a base da Revolução Russa, dos grandes partidos, o POSDR, o Partido Operário Social Democrata da Rússia, de onde saíram bolcheviques. Os judeus não. Eles não participaram desse processo socioeconômico, mas formaram um partido próprio, porque tinha uma massa de trabalhadores, não era mesmo configuração da massa de trabalhadores russos, mas tinha uma massa de trabalhadores, e formaram um partido que foi o Bund, né, que em Yiddish significa união, que era a União dos Operários Social-Democratas Judeus da Lituânia, Polônia e Rússia, ou simplesmente União, Bund, e esse partido ele foi formado um ano antes do Partido Social-Democrata Russo, e ele foi muito maior do que o Partido Operário Russo nos primórdios, né? Ali nos primeiros anos, até 1903, pode-se dizer. E foi importante na organização do primeiro congresso, da formação do Partido Operário Social Democrata Russo, e se envolveu nas discussões entre bolcheviques e mencheviques em 1903, e saiu do partido também na conferência de 1903, a mesma que depois colocaria em oposição né, os bolcheviques, mencheviques, e terminaria com a saída também dos mencheviques. Então, participaram ativamente dessas discussões, né? E aí tem um capítulo dedicado a Lenin, e a visão dele da questão judaica, onde eu também analiso as discussões entre Lenin e o Bund. Né? E, principalmente, essas discussões giravam em torno de duas questões que, para Lenin, eram muito problemáticas. Uma, que o Bund ele defendia uma forma de autonomia nacional cultural dentro do Império, ou do que viesse após o Império, né? Mas dentro do Império. Ou seja, o Bund ele não era sionista, e, aliás, ele era contra o sionismo. Ele era ativamente contra o sionismo, não acreditava no sionismo, achava nocivo e tudo mais. Mas ele defendia, então, uma forma de autonomia cultural que não, digamos, dependeria dos judeus formarem maioria populacional em nenhum lugar do Império. Ou seja, eles poderiam ser minoria, não estavam querendo destacar um pedaço do Império e formar um Estado judeu, porque não tinham maioria populacional justamente. E como ter o seu desenvolvimento nacional judaico se não tinham essa maioria populacional para formar um Estado? A resposta do Bund foi essa: vamos lutar por uma autonomia cultural. E a gente pode... E aí, o que correspondia a isso no plano, digamos, organizacional do partido, o Bund defendia a federalização do Partido Revolucionário da Rússia. E isso, para Lenin, era
enfraqueceria o partido, estava completamente contrário aos objetivos do Lenin, e o Lenin vai criticar o Bund por não só em querer enfraquecer o partido, além da federalização, e antes, na verdade, a federalização era uma consequência, na verdade, o Bund queria ser reconhecido como o representante da social-democracia russa entre os judeus. Na origem do partido, o Bund era, digamos assim, a ala judaica do partido, o representante judaico dentro do partido. E ele foi se movimentando, ele foi passando para uma posição e passou a reivindicar que ele fosse a única voz, a voz exclusiva da social-democracia entre os judeus. E aí Trotsky tem até uma passagem famosa de um dos debates em que ele diz, olha, se o Bund quer votar a não confiança em si mesmo é uma coisa, mas querer que a social-democracia vote a não confiança, ou seja, dizer, como assim, a gente acha que só o Bund pode falar por nós não podemos ter acesso direto a essa parcela da população de trabalhadores da Rússia. Então, e aí a consequência desse tipo de exclusividade seria ter essa representação única e federalizar o partido. Então, Lenin entrou em discussões assim duríssimas com o Bund. E o engraçado é que depois da Revolução, com o passar dos anos e na organização da Rússia Soviética, da União Soviética, de certa forma, a autonomia concedida não mais o Bund, mas a representação judaica e assexia dentro do partido seria uma forma, acabaria dando formas de autonomia cultural, né? Reconheceria princípios que eram defendidos pelo Bund. Mas a questão toda para Lenin e para Trotsky não era assim, o princípio da autonomia cultural. A questão toda era a relação entre o movimento revolucionário de toda a Rússia e a ala judaica desse movimento. E a crítica era, eles estão atuando de uma forma a fragmentar o partido. E é isso que não podemos aceitar, porque o esforço revolucionário depende da união de todos. Não era uma oposição ao caráter nacional, porque esse era um velho, esse na verdade, era uma velha discussão, sabe, Carlos? Antes, no final do século XIX, comecinho do XX, essa era uma discussão muito forte até, quer dizer, se seriam ou não os judeus uma nação. Social-democratas de outros países, Áustria-Hungria e tal, diziam que não, os judeus não poderiam ser considerados uma nação. Para Lenin e Trotsky, a questão não era mais essa. Trotsky chega mais para frente a dizer, olha, se quiserem se sentir como nação, que seja, tem direito. Agora, o que vai ser feito com isso é que tem que ser muito bem avaliado. Então, é por aí. Me alonguei um pouquinho, Carlos, mas você vê que um tema puxa muito o outro nesse livro. E eu acabei tratando de temas que perpassam alguns capítulos. Uhum. E, nesse sentido, professor, eu queria poder colocar a questão dentro da própria União Soviética, que acho que é 34, 35, do território da Birobia. Me desculpa, Anitta, por sorte sua que hoje é gravado, eu levei água, só um instante, eu levei água lá para cima. Professor, eu queria colocar uma questão nesse esteio ainda, dada a questão particular, ou a questão nacional judaica, a tentativa que a União Soviética vai ter de criar um território autônomo da Birobidia, uma coisa assim, não sei como pronuncia exatamente Birobidia. Na Sibéria, essa tentativa e um pouco da questão do Trotsky, dessa nação do porvir, do vir a ser. Então, eu só posso tratar também, porque eu acho que também é uma tentativa de responder à questão judaica e tem todas as problemáticas de onde e tudo isso. Acho que também é interessante para nós pensar um pouco da questão da terra, porque eu sempre fico a refletir sobre isso. Se os judeus precisam de uma terra, porque o povo romo, o povo cigano também precisa de uma terra, já que é um povo em diáspora também. Então, acho que é um pouco por aí a questão da terra seria um elemento importante nós refletir aqui. Então, Carlos, o Birobidjan não era aquilo ao qual eu me referia quando eu falava da Rússia soviética conceder, do Partido Comunista conceder formas de autonomia cultural para os judeus e reconhecer essa autonomia cultural aos judeus. Não era isso, era um momento anterior. O Birobidjan, mais para frente, foi uma complicada iniciativa de Stalin para, dentro já de um crescimento maior do sionismo no pré-Segunda Guerra Mundial,
O sionismo só se torna preponderante no pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Holocausto. Mas, no final dos anos 30, já havia um crescimento do movimento sionista, de crescimento da imigração sionista para a Palestina. Stalin anunciou que estaria resolvendo a questão judaica dentro da Rússia soviética, criando, então, esse estado chamado Birobidzhan, que até hoje existe, né, uma república autônoma judaica, lá na fronteira com a China, no extremo leste, né, numa região difícil, né, difícil, gelada, de poucas condições de agricultura, muito distante, e foram algumas levas aí, houve uma colonização, né, assim, judaica espontânea, né, por parte dentro do, mas era uma jogada de retórica de Stalin, sabe, e usá-los ao mesmo tempo, usando esse povoamento que isso provocou, não foi enorme, mas um certo povoamento, para habitar uma região que precisava ser habitada, protegida, tinha que ter gente lá dentro, tinha que ter soviéticos ali, naquela fronteira inóspita, então nunca foi assim levado a sério, né? Tanto que as pessoas nem ouvem falar, muitas pessoas jamais ouviram falar desse Birobidzhan. Foi uma certa propaganda stalinista, né? Lembrando que Stalin apoiou a criação do Estado de Israel, já naquela origem da Guerra Fria, num cálculo que acabou dando errado, mas e foi decisivo, né? O apoio stalinista para a criação de Israel foi decisivo. Professora, agora voltando um bocadinho, de onde você parte no livro, que é a questão do livro A Questão Judaica, do todo o debate que criou esse voto do Marx ser antissemita, tudo isso, acho que seria interessante agora, eu sei que está dando um passo atrás, mas é o pano de fundo de todo o debate, que o título é Marxismo e Judaísmo, então vamos partir lá de um dos pais dessa grande corrente política. Exato. Veja, Marx escreveu um ensaio chamado Sobre a Questão Judaica. Ele escreveu em 2 partes, mas em 1843, e esse livro começa com a análise desse ensaio, que é um ensaio muito polêmico. Por que polêmico? Bom, o ensaio foi uma polêmica, se a gente quiser lembrar desse aspecto, né? Foi uma polêmica entre Marx e outro dos chamados jovens hegelianos, que era Bruno Bauer. E esse ensaio é justamente uma crítica de Marx às visões de Bauer sobre o judaísmo. Bauer era teólogo e ele analisava a religião judaica e a capacidade dos judeus de se emanciparem, para Bruno Bauer, estava atrelada a sua, digamos assim, há uma necessidade para Bauer deles deixarem de ser judeus e serem emancipados dentro de um Estado que também deveria deixar de ser um Estado cristão. Ou seja, a Prússia era cristã, né, era um Estado cristão, antes da unificação da Alemanha, e a avaliação de Bauer era essa: os judeus não podem ser emancipados porque têm sua religião particular, com seus costumes particulares, com seus rituais, as suas crenças particulares, né? E o Estado, sendo cristão, ele tampouco consegue emancipar os judeus, todos teriam que deixar a religião. Mas mais do que isso, para Bauer, a religião judaica estava num estágio de desenvolvimento inferior em relação ao cristianismo, então, além da crítica à religião em geral, ele tinha uma crítica à religião judaica. Marx, ao responder a Bauer, na verdade, a gente percebe o Marx muito mais interessado, digamos assim, na análise do Estado político, né, do Estado cristão, o Estado político, na questão da emancipação e o que é necessário para a emancipação do homem dentro de um Estado político, e o que significa a emancipação política. Ele está muito mais interessado nessa análise do que na própria questão judaica. Marx, como todos sabem, era judeu,
O seu pai tinha se convertido ao protestantismo justamente para ter uma carreira mais tranquila, para livrar ele e a família de preconceitos que não tinham desaparecido, por mais que os judeus estivessem paulatinamente ali na Europa Central e mais ainda na Ocidental, conquistando direitos, conquistando cidadania, conquistando igualdade. Então, esse é o debate todo do pano de fundo do ensaio de Marx, né? E ele realmente elabora ideias muito importantes nesse ensaio acerca do caráter limitado da emancipação política. E ele diz também o seguinte, olha, a emancipação política, dado o seu caráter limitado, né, não é com essas palavras que ele diz, é o que estou dizendo com as minhas, dado o seu caráter, a emancipação política, por ela, não se pode exigir que os judeus abandonem o judaísmo, porque a emancipação política do cidadão, né, na qualidade de cidadão, no Estado nacional moderno, né, no Estado moderno, ela mantém as desigualdades, né, ela preserva as desigualdades de todas, né, de classe, de origem, de gênero, ela depende ali, inclusive o Estado Nacional, para se sentir Estado, diz Marx, depende dele ser o mediador entre a sociedade civil e a sociedade ideal, a sociedade política. Né? Então, a igualdade dentro do Estado político, ela é puramente ideal, fictícia, no plano do Estado, né? Ela não é real no plano dos homens e da vida cotidiana. É o tal, por exemplo, a igualdade de voto. Né? A igualdade de voto cria nas pessoas a ilusão de que são todos iguais, com direitos iguais. Não são. Né? O Estado político, ele cria essa divisão, né, entre a sociedade civil e a sociedade política, a emancipação política, a vida do homem no Estado. A partir daí, a segunda parte do ensaio, Marx vai desenvolver a ideia, né, de que, para entender, então, a questão judaica e para entender a preservação do judaísmo, deve-se olhar para o judeu dentro do seu contexto econômico e social. E aí ele vai criticar Bauer por dizer que a emancipação do judeu viria quando ele deixasse de ser judeu, se convertesse. Marx vai dizer não. Primeiro, que a emancipação na política não prescinde, né, e não exige que ele se converta, primeiro. Né? Marx. Então, Marx, ele usou uma terminologia, ele usou termos que eram comuns na época dele, por exemplo, eram muito usadas por Moses Hess, que era companheiro, amigo dele, e que igualavam judeus a comerciante, judaísmo a comércio, né? E ele, na segunda parte do ensaio, ele vai dizer, olha, a sociedade tem que se libertar do comércio, né? É isso que ele está querendo dizer, mas ele usa certas analogias e uma certa terminologia que deram margem. Ele usa termos que envelheceram mal. Né? Após o Holocausto, esse tipo de terminologia ficou muito envelheceu mal, né? O contexto histórico já não permitia, e aliás, eram analogias muito ruins, né? Não funcionavam. E, aliás, quando Marx voltou ao assunto na Sagrada Família, ele não usou mais essa terminologia. Ele usou essa terminologia porque era útil na sua resposta ao Bauer. Né? Mas o que ele estava querendo dizer, de fato, na segunda parte do ensaio, era que você tem que procurar as bases materiais da existência de um grupo social para entender a sua existência. Não é a religião que vai explicar a existência do grupo, mas são as bases materiais, é o judeu real, é o judeu na sua função econômica, é o judeu na sociedade que explica a preservação do judaísmo. É isso que Marx está dizendo. Mas ele foi mal lido por pessoas que ignoraram ou quiseram ignorar, acadêmicos, né, que na segunda metade do século XX lançaram essas acusações contra Marx, quiseram ignorar que esses termos eram usados na época. Essa analogia era corrente na época. E por que quiseram ignorar? Porque aí vem realmente um dos críticos, um dos maiores críticos, digamos assim, porque escreveu um livro inteiro sobre o assunto e porque foi um acadêmico importante na sua época, foi Robert Mizrahi, que diz não só que Marx foi antimarxista, que ele tinha uma questão psicológica, que era um self-hating Jew, né, um judeu com ódio de si mesmo, mas ele termina a crítica toda dizendo o seguinte,
que se Marx foi antissemita, foi, acima de tudo, porque ele não vislumbrou a reunificação nacional dos judeus. Ou seja, ele estava querendo dizer, Marx foi antissemita porque não foi sionista? Peraí, mas o sionismo não existia, né? E os judeus da Prússia estavam defendendo e se mobilizando, de fato, por direitos civis. Essas eram as reivindicações judeus, de igualdade de direitos civis com toda a população, era isso que os judeus queriam, era isso que suas representações locais buscavam, e até chegaram a buscar Marx, e pedir que Marx interviesse no parlamento, no conselho municipal, que defendesse os direitos dos judeus. Então, Marx sabia que os judeus queriam direitos iguais. Ninguém falava em a criação de um Estado nacional judeu. Aliás, existia já um sionismo cristão, mas não existia sionismo como movimento político judeu. Então, é uma visão muito pós-Holocausto, muito pós-criação do Estado de Israel, e que convinha imputar a Marx esse antissemitismo, né? Porque aí é que está, eu simplifiquei um pouco, né? O que Roberto Mizrahi elabora, porque ele também não era simplório, era a ideia de que quer dizer, defender o direito ao judeu individual de ser judeu, que é direitos iguais para todos, defender o direito de todo cidadão ter sua particularidade, onde quer que esteja, né, significava também, ou seja, o direito à identidade para o judeu individual, a este corresponderia, na visão de Mizrahi e de outros hoje em dia, a este corresponderia o direito à individualidade do Estado ser judeu. Ou seja, se o indivíduo judeu pode ser judeu em qualquer lugar, também deve-se defender o direito de um Estado ser um Estado judeu, Estado étnico judeu. Estado étnico judeu, a gente sabe que não é democracia, nenhum Estado étnico pode ser uma democracia, porque ele é exclusivista, ele dá direitos superiores a uma parcela étnica da população. Mas essa visão que tenta atrelar o direito à individualidade a um direito a um Estado ser também representante dessa particularidade, dessa individualidade, dessa identidade. Então, ele confunde, e veja só, isso é exatamente a base para o que hoje essa nova definição do antissemitismo tenta fazer. Então, essa nova definição que o IHRA, por exemplo, promove, ela tem as suas raízes lá em 1970, 1972, no tipo de elaboração que estava sendo feita para dizer que o antissemitismo ele é fruto do esquerdismo, da esquerda. E, aliás, textualmente, Abba Eban, o que foi ministro das Relações Exteriores e foi primeiro-ministro também, não, foi ministro das Relações Exteriores, né, de Israel, ele disse em 1975, se não me falha a memória, num artigo no New York Times, que o novo antissemitismo, que é o antisionismo, né, que o novo antissemitismo é definitivamente produto da nova esquerda, falando do contexto francês. Então, esse tipo de teorização é o que estava se desenvolvendo já na década de 70 e que ganha força nos anos 2000 e poucos e se consolida em 2016 com a nova definição de antissemitismo da IHRA. Eles já estavam atacando Marx e elaborando uma enorme construção para conseguir fazer isso, e querendo dizer que o grande problema foi que Marx não enxergou o direito à identidade judaica num Estado nacional. Professor, agora, por nós aqui, vamos dar um grande salto nessas pinceladas que a gente está dando aqui, e eu gosto de reforçar muito que nos assiste essas resenhas de livro, ou essa apresentação do livro, é muito mais estimular as pessoas a ler do que entender o livro. Ninguém me ensinou ainda outro substituto que sentar a bundinha na cadeira e ler, sabe? E reforço, a escrita da professora é muito, muito deliciosa, assim, eu li numa sentada, sabe, aquela escrita que nem parece que uma dissertação de mestrado, do ponto de vista da forma, tá, não é mas é porque é muito gostosa, muito, muito fluido de ler, assim, mesmo muito bom. Então, reforço mais a leitura. Professor, eu queria perguntar de um texto que eu não conhecia, mas já está na fila para ler,
que esse do Abraham Leon, que é a concepção materialista da questão judaica. Eu sei que a gente vai citar lá do Marx, agora já lá para os anos 1720, não, 30, é 34? Eu já não lembro a data, é 34, né? Então, 1940. 40. Então, se você puder comentar, porque eu acho que aqui um pouco do cerne do seu debate também passa por aqui. Eu acho que eu fiquei muito fascinado com o texto, e eu acho que a noção de povo classe seria uma coisa que, do ponto de vista subjetivo, consegui compreender alguns elementos daquela divisão cronológica que ele faz da diáspora judaica. Certo. Veja só, Carlos, então, o meu livro ele começa com um artigo, com um capítulo sobre Marx e termina com um capítulo sobre Abraham Leon, fazendo assim um percurso de 100 anos, claro que eu não abordo tudo nesses 100 anos, mas os pontos, né, e as questões mais relevantes nesse processo. Abraham Leon foi uma personalidade muito importante, né? Marx, lá em 1843, Marx colocou as bases do materialismo histórico nesse ensaio sobre a questão judaica, né? Foi aí que ele formulou as bases do materialismo histórico, na segunda parte do ensaio. Mas Marx nunca empregou o materialismo histórico para análise da história judaica. O primeiro marxista a fazer isso foi Abraham Leon, 100 anos depois de Marx, né? Nesse livro. E aí, mais impressionante ainda, foram as condições em que ele escreveu esse livro, porque Abraham Leon escreveu esse livro na Bélgica, ocupada pelo nazismo, pela Alemanha nazista, na total clandestinidade, e, lamentavelmente, quando ele sentiu uma certa segurança, digamos assim, para participar, se deslocar para participar de uma reunião, saindo assim do seu esconderijo, ele foi pego, enviado para Auschwitz e ali morreu, né? Então, Abraham Leon foi assassinado pelo nazismo e deixou esse livro escrito na clandestinidade. Ele foi um dos primeiros líderes da Quarta Internacional, e antes de se juntar à Quarta Internacional, ou seja, a Internacional Trotskista, seguindo as ideias de Leon Trotsky, era muito próximo de Ernest Mandel, e antes disso ele tinha sido parte de um grupo sionista de esquerda, e, aliás, a família dele tinha até morado na Palestina, eram poloneses, mas ele se voltou contra o sionismo, mesmo o de esquerda, ele se voltou contra a ideia sionista, ele passou a rejeitar a ideia sionista, e ele desconstrói a ideia sionista nesse livro, né? Então, além dele realizar uma análise da história judaica desde a antiguidade clássica até os dias de então, ele também desconstrói né, os alicerces, digamos assim, dos fundamentos da ideia sionista. Abraham Leon, nesse livro, em que ele analisa, portanto, a condição dos judeus a partir do seu papel econômico nas sociedades pelas quais, né, os judeus passaram, onde viveram. Claro que não abarca tudo, é um livro que mais ele escrito nas condições em que ele escreveu, e tem também certos esquematismos no seu livro, sim, mas a gente tem que entender como que foi escrito, a dificuldade, né, daquele contexto, mas ele deixou um grande, na verdade, legado, né, uma grande análise, e ele elaborou esse conceito do povo classe, né? Ou seja, para Abraham Leon, o que ele percebeu na análise é que, por muito tempo, até, na verdade, o desenvolvimento do capitalismo, ou seja, durante todo o pré-capitalismo, os judeus exerceram uma função econômica específica, não eram exclusivamente comerciantes usurários, mas eram principalmente comerciantes e usurários, ou seja, aqueles pequenos não banqueiros, de forma alguma, usurários, emprestavam dinheiro, a maioria pobre, né? Essa coisa do judeu banqueiro virou uma imagem que se tem muito porque uma ou outra família judaica de banqueiros progrediu na Europa Ocidental, se tornou muito rica e, portanto, muito famosa. Mas a massa populacional não era rica de forma alguma, e os que lidavam com empréstimo de dinheiro a juros era um pequeno empréstimo. Então, ele analisa esse papel nas diferentes sociedades desde a antiguidade, mostrando como que esse papel explicou muito bem as causas também do preconceito contra eles,
E eu não vou entrar aqui em todos os detalhes das explicações de Abraham Leon, mas simplesmente que o conceito de povo-classe, ele é válido até o desenvolvimento do capitalismo. Quando o capitalismo começa a se desenvolver, e nos locais onde ele começa a se desenvolver, os judeus começam a ser expulsos das sociedades, né? A expulsão dos judeus percorreu ali a Europa Ocidental, começando Inglaterra, França. Houve vários momentos de expulsões de judeus, né? Desde 1290 na Inglaterra, 1340 na França, 1492 Espanha, 96 Portugal, né? Então a formação nacional de Espanha e Portugal contou com esse processo. E também, né, mais para frente, nesse momento inicial, os judeus são expulsos, eles vão para lugares onde não tinha havido o desenvolvimento do capitalismo, norte da África, Império Otomano, Rússia czarista, encontram novamente, né, espaços para se acomodar e continuar exercendo essa função social, digamos assim, socioeconômica, social e econômica, mas ali também, né, quer dizer, no Império Russo, enfim, bom, o desenvolvimento do capitalismo vai ser muito particular ali, né? Então, muito posterior e muito particular. Mas se a gente volta, então, para a Europa Ocidental, já no século né, 17, 18, então tem novamente uma migração, um povoamento de judeus pequeno, não tão grande de forma alguma como na Europa Oriental, onde havia a maior concentração mundial, mas ali o desenvolvimento do capitalismo significou que nunca mais os judeus exerceriam essa posição, esse papel. E o que consequência isso tinha? Era aí que eu queria chegar. A consequência é que os judeus estariam mais inseridos na sociedade, não viveriam à parte como antes, e começariam a se profissionalizar, a se integrar, a realizar casamentos mistos, a se assimilar. É o caso da assimilação dos judeus na França, né, o país que concedeu a igualdade de direitos a todos os cidadãos dentro do Estado Nacional francês, e os judeus começaram a se assimilar, né, a deixarem de ser judeus. Né. É claro que isso trouxe enormes debates entre os próprios judeus, e o sionismo é, ao mesmo tempo, a resposta a um duplo temor por parte de setores judaicos, o temor do desaparecimento pela assimilação e do desaparecimento pela perseguição. A perseguição era forte a leste, no Império Czarista, e a assimilação era mais forte a oeste, na Europa Ocidental, do Estado Nacional, do Estado moderno, da igualdade de direitos. Né? Bom, então, todo esse percurso, toda essa história é deliciosamente, na verdade, explicado para Abraham Leon, e ele, inclusive, vai explicar o antissemitismo, né, o ódio irracional, o racismo contra os judeus, explicando também que o antissemitismo em cada período histórico tem as suas características próprias, né? No período pré-capitalista é um antissemitismo muito mais religioso, ou seja, o preconceito contra a religião, contra um grupo social visto como estrangeiro, e no final, né, segunda metade do século XIX, é que ele se transforma num ódio racial propriamente dito e num tema preferencial da direita europeia na virada do século XIX para o XX. E, claro, culminando no Holocausto. Então, ele tem uma análise muito voltada, né, ao papel econômico dos judeus, ao sistema econômico-social, e até mesmo para explicar o antissemitismo. Professor, só por nós acabarmos aqui, já estamos os dois cansados de avançar das horas, é que não poderia deixar de perguntar sobre a questão palestina hoje, porque esse é algo que eu procuro muito reforçar para os alunos e colegas. Acho que não basta ser um intelectual, um investigador, um pesquisador, um grande cientista, mas você não tira consequências políticas dessa produção científica e produção de conhecimento. Então, acho que a senhora, enquanto intelectual, enquanto sujeito político, também tem consequências, e queria que a senhora pudesse abordar nessa questão final aqui, um apontamento, pelo menos,
porque como ele confessou, porque aqui chega um momento em que fica um bocado de desesperança, um desespero, a gente vê o genocídio todos os dias, as pessoas já naturalizaram ver imagem de bombas em Gaza e a situação continua, e nesse momento a Europa está se colocando, especialmente aqui, há um dilema político em que a questão ucraniana e a questão de Gaza, da Palestina, essa contradição está se apertar no espaço público. Então, se eu pudesse fazer um comentário final aqui para te encerrar, porque eu acho que de grande valia poder lhe ouvir sempre. Sem dúvida, Carlos, a gente, enquanto acadêmico e pessoa consciente, né, o que os acadêmicos ao redor do mundo, o que as pessoas ao redor do mundo estão percebendo, trabalhem ou não com essa questão, trabalhem ou não com a questão judaica, palestina, estão percebendo que há um genocídio acontecendo, né? Isso questiona os poderes, questiona as nossas instituições, questiona a ONU, questiona a lei internacional, como que não se para esse genocídio. Quer dizer, o que acontece é que o mundo está absolutamente incapaz, né, paralisado, incapaz de parar isso. E percebe-se também que nunca antes ficou tão claro que a política israelense para a região é a limpeza étnica, é expulsar os palestinos, é conquistar todo o território, porque antes do que está acontecendo agora, muitas pessoas duvidavam, dizendo não é isso, etc. Assim, tinha as narrativas sionistas que ocultavam a realidade, que eram mais plausíveis, né? Hoje isso está escancarado, mas a gente descobre que o mundo está paralisado, né? E essa é a grande questão, quer dizer, pode-se dizer, de certa forma, que a guerra da narrativa já foi perdida para Israel, para sua política expansionista, né? Sua política anti-palestina, sua política de expulsão e morte dos palestinos. Então, a narrativa foi perdida. Contagens, sondagens que são feitas mostram que nas redes sociais, na internet, o tema palestino, do ponto de vista de um posicionamento, né, de defesa da causa palestina, de condenação do genocídio, é o que mais se divulga, é o que mais tem, né? Os jornais, as redações, a gente percebe que até eles que se mantiveram ferrenhamente, né, alinhados às grandes agências que, por sua vez, estão respondendo às instituições mais poderosas, a política americana, a política de fomento, né, enfim, até elas estão cedendo, né, dizendo, olha, não é possível mais esconder que há um genocídio, que a política israelense é de limpeza étnica, que estão expulsando os palestinos, isso não tem mais como esconder. Então, a guerra da narrativa está perdida, né? Grandes personalidades mundiais estão também dizendo publicamente exatamente isso, mas isso não está se traduzindo num impacto nos centros de poder. Isso não está se traduzindo em ação para parar o genocídio. E isso é trágico, absolutamente trágico, porque as pessoas estão morrendo de maneira horrorosa, com uma fome provocada, né? E até quando? E até quando? Então, sem dúvida que esse livro, sendo publicado hoje, lembrando que ele foi publicado quase 30 anos atrás, num contexto completamente diferente, é um livro que não se debruça sobre o sionismo, mas menciona o sionismo em momentos em que ele aparecia. Por quê? Porque o sionismo era muito pequeno na época, a época tratada por esse livro. O sionismo era ínfimo entre as várias correntes de pensamento judaico, de esquerda. E o que é mais interessante, então, é perceber que justamente esse livro trata de toda uma história judaica que o sionismo adoraria poder continuar ignorando, né? Ou seja, dizendo que ele representa a voz judaica, o sionismo representa a voz judaica. E não é assim. Esse livro mostra que existiram historicamente e ainda existem hoje várias formas de continuidade com os movimentos, as ideias, o pensamento que está analisado e está exposto nesse livro. Isso, para mim, foi um dos aspectos mais, assim,
reveladores, né, ao publicar esse livro no contexto de hoje, perceber que ele resgata uma história judaica, essa da relação com o marxismo, com os movimentos revolucionários de emancipação, com a luta contra o antissemitismo e por direitos de todos, uma luta que o sionismo, com a sua vitória, por tanto tempo aparecendo como o grande representante do povo judeu, buscou e de fato ocultou. Gravar um bocadinho aqui, eu acho que já está. Professor, eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar conversando conosco. Quero reforçar que aqui a gente já fez alguns vídeos com o Bruno Huberman, também aqui no canal, do TV 247. Até apresentamos o dossiê que saiu na margem esquerda da Boitempo também. Então, quem tiver tem um texto da professora, e também, eu não sei se é exatamente o mesmo, o professor até pode me corrigir aqui em direto no ar, que é a base um pouco do texto que a senhora colocou na Folha de São Paulo. Depois teve toda uma polêmica muito interessante, e eu vou colocar aqui os textos na Terra Redonda, é gratuito, então quem quiser ler mais sobre a Nakba, eu acho que tem, não sei se não é o mesmo texto, né, professora, que está na margem esquerda, mas tem a ver com a Nakba, agora... Tem a ver. Tem a ver, mas não é exatamente o mesmo texto, não. Eu também recomendo o podcast da Folha de São Paulo, também pode ser divulgado, porque tem aí uma entrevista bastante longa, assim como a nossa hoje, mas pegando outros aspectos, claro. Mas é isso, então. Pessoal, reforço muito que vocês possam adquirir o livro e tudo ler, se interessa, porque eu diria que é uma questão candente, dada a reconfiguração geopolítica. Eu li, acho que foi no Haaretz, que o Netanyahu disse que essa semana entra com tudo para Gaza, então, assim, e já está contactando com outros países para colocar as populações refugiadas em outros locais. Isso a professora deu o nome agora há pouco aqui, que é limpeza étnica. Acho que não podemos ter dúvida nem se furtar diante dessa conjuntura. E como dizia o Joe Davis, quem se é covarde diante da questão palestina, para mim está no outro lado, assim. Acho que uma coisa estamos no tempo de marcar posições, assim, ser um bocado intransigente. E agradeço mais uma vez, professor, aqui a sua disponibilidade de estar conversando conosco, e a sua generosidade também para tirar o conhecimento de uma vida de estudo, de pesquisa. Então, mas muito obrigado. Então, pessoal, fiquem bem, até domingo que vem. Tchau.